Para falar de escalonamento, a gente vai falar primeiro no, no nesse 18.2 aí, que é o que pode acontecer com as soluções do sistema. A gente já viu que pode ocorrer solução vazia, conjunto unitário e ou conjunto infinito. E agora a gente vê que não pode ocorrer mais nenhuma, porque se a gente tem duas soluções distintas, então existem infinitas soluções. E o que ele faz é o seguinte: se o que eu faço aí, x0 e x1 são duas soluções distintas, toda reta que passa por eles, seja lá em qual ambiente a gente estiver, é a solução do sistema. Todos esses pontos aqui, né, desta reta, são soluções do sistema. Aí faz eu faço a álgebra aqui, tá? Bem simples. E é exatamente parametrizar uma reta por ponto mais múltiplo de vetor diretor. Veja, reta que passa por x0 e x1. Ponto, x0, vetor diretor, x0 até x1. E aí você vê que não depende do parâmetro o fato desse ponto ser solução. Para escalonamento, né, a gente observa que quando a gente vai resolver sistema, a gente pode fazer essas operações aqui. Ó. A gente troca duas linhas de posições. Então, a ideia aqui agora é um algoritmo para resolver sistemas. Tá? O sistema a gente estava resolvendo tudo na mão, 3x3, 2x3, 3x2, 2x2, tudo sistema pequeno. Mas pode ser que apareça sistema grande. Então, a gente pode trocar duas linhas de posição, substituir uma linha por um múltiplo dela mesma, né? Porque vamos pensar no exemplo de plano, isso aqui, multiplicar uma equação de um plano por uma constante não nula, não muda o plano, então não muda a informação daquela equação, e substituir uma linha por um múltiplo, ela mesma mais um múltiplo de outra. Então você está trocando uma informação, LI, por uma outra informação, né? Que ainda tem toda a informação de LI, porque você não está jogando essa informação fora. Então, essa informação, você vai modificar essa linha, mas ela não é independente de LI. Ela ainda está, a informação que você tinha ainda está aqui. Você somar uma linha LJ aqui não altera o fato dessa informação existir, a informação da linha I existir. Então, isso aqui também é uma operação permitida, substituir uma linha por ela mesma mais um múltiplo da outra, para resolver sistema. Não, isso a gente pode fazer para resolver sistema que não altera a solução. E aí a gente vai escalonando uma matriz. Então, sistema AX igual a B, matriz A dos coeficientes, matriz B vetor constante. Você coloca a matriz A e logo depois uma quarta coluna matriz B. Então, essa matriz é 3x4, né? 3 linhas e 4 colunas agora. E agora eu paro de escrever essa linha vertical que separa aqui, por facilidade de digitação. Mas eu indico as operações que a gente vai fazendo com essa matriz aqui, 3x4, até chegar num sistema, vamos trocando sistemas por sistemas equivalentes, de maneira que a gente consiga resolver a equação rápido. Então, aqui eu só troco duas linhas, a linha 1 com a linha 3 de posição, porque eu quero que esse 1 esteja agora aqui. Podia trocar a linha 2 também. E aqui agora eu faço a seguinte operação. A linha 2 ela é substituída por linha 2 menos linha 1. E linha 3 substituída por linha 3 menos 3 linha 1. Porque ó, a hora que eu pego linha 2 substituo por linha 2 menos linha 1, nessa coluna desse 1 que eu escolhi aqui, 1 menos 1, 0. E a linha 3 menos 3 linha 1, 3 menos 3, 0. Então eu zerei este elemento e este elemento. Então esse foi o objetivo destas duas operações nesse segundo passo do escalonamento aqui, zerar os elementos da coluna do que tinha lá em cima. Aí o resto das contas já vocês conferem. Agora veja, a ideia é zerar este elemento aqui. Ó. Então eu vou mexer na linha 3 de modo que ela seja substituída por linha 3 menos 2 linha 2. Isso não altera o que eu já tinha ganhado, o que eu já tinha conquistado, que essa coluna aqui tem elementos zeros. E eu consigo zerar esse elemento aqui, porque a hora que fica L3 menos 2L2, ó, 2 menos 2, 0. Né? E aí você olha para a terceira equação aqui, isso significa 0x mais 0y mais 0z igual a menos 3. Uma equação impossível, ela é sempre falsa. Então, a solução desse sistema é vazio.
E aí, então isso aqui, ó, se você pensar como interpretação, se este vetor, né, se B pode ser escrito como combinação linear destas três colunas aqui, não. Essas três colunas são coplanares e ele está fora desse plano. E aí, se você troca o vetor constante por 2, 2, menos 2, que é só fazer uma modificação nesse 1 aqui, e continuar escalonando. Como é que você vai escalonar de novo trocando isso aí? Eu falo o seguinte aqui, ó, esse vetor, que é a última coluna da matriz aumentada, sofreria as modificações determinadas pelas operações que a gente fez acima, que são trocar duas linhas de posição linha 1 com a linha 3, depois substituir a linha 2, depois a linha 3, depois a linha 3 de novo. Se a gente fizer isso, né, trocar as duas linhas de posição, substituir linha 2 e linha 3 por aquilo que está previsto lá, e depois a linha 3 por L3 menos 2L2, você vai ver que aqui vai aparecer zero. E essa equação, então, o que significa? 0x mais 0y mais 0z igual a zero é uma equação que não era essencial no sistema. Ela pôde ser jogada fora. Existia uma equação lá que estava sobrando. Aquelas três equações eram, de certa maneira, dependentes. E a gente já sabia disso, né? Porque os vetores, a matriz tinha determinante zero, então os vetores diretores, os vetores normais aos planos eram coplanares. O que significa que a solução do sistema, então, na verdade, é uma reta que é a interseção desses dois planos aqui, ó, x menos e igual a menos 2, y mais 2z igual a 4. E aí a gente consegue, sabe, resolver parametricamente, que é 2 mais z, 4 menos 2z, z. E a gente pode identificar a parte constante, né, 2, 4 e 0, e mais z vezes o vetor diretor 1 menos 2, 1. Também dá. Aí, por exemplo, aqui para a solução unitária, então esse é o método de Gauss. Você vai escalonando até você olhar para um sistema e achar a solução dele, assim, saber qual que é. Se você pegar um exemplo de determinante não nulo, e eu peguei aqui nesse caso o sistema homogêneo, a gente nem considera a matriz aumentada, porque como o sistema é homogêneo, né, o vetor constante é 0, 0, 0, todas as modificações, trocar duas linhas de posições, multiplicar uma linha por um vetor constante, por um número real não nulo, ou substituir uma linha por ela mesma mais um múltiplo da outra, não vai alterar o fato de ser zero. Então a coluna de constante vai ser sempre zero. Então a gente só escalona a matriz dos coeficientes, sempre que esteja imaginando que o sistema é homogêneo. Feito isso, ó, trocando L2 por L2 menos L1, para zerar este elemento aqui, e L3 por L3 menos L1 para zerar esse, né, para conquistar esta coluna aqui, a gente já vê que Z igual a zero, portanto Y igual a zero, portanto, na hora que você substituir aqui, X também é zero. Então, a solução é de fato única. A única solução desse sistema é a solução trivial, a própria solução nula. E quando você vai continuar um pouquinho mais com o escalonamento, você pergunta assim, qual que é o ponto de parada? O ponto de parada é a forma escalonada e reduzida de uma matriz. É uma forma que a gente estabelece para, digamos assim, poder chamar da forma mais simples possível. E quando você escalona até o osso, né, até que você não conseguir mais, até que você chega, espreme até a última gota, vamos dizer assim, para resolver o sistema, esse é o método de Gauss-Jordan. É um algoritmo, tá? Então, assim, serve para determinar a hora de você parar um algoritmo. Então, é mais simples você, talvez, fazer. Hoje em dia, talvez dê para programar. A hora que você, para o computador identificar uma equação desse tipo, já resolveu o sistema automaticamente. Mas o fato você programa e fala qual que é o ponto final. Até que a forma da matriz fique escalonada e reduzida, você não para de fazer as operações elementares sobre as linhas. Então, quais são as características de uma forma que está escalonada até o final? O primeiro elemento não nulo de cada linha, chamado de pivô, é 1. Então, cada linha que é não nula tem um primeiro elemento não nulo, portanto, ele tem que ser 1. O pivô de uma linha está sempre à direita do pivô da linha anterior,
Então, o pivô da segunda linha está numa coluna que está à direita do pivô da primeira linha, o pivô da quarta linha está à direita de todos os pivôs anteriores, da primeira, da segunda e da terceira, né? Então, enfim, e assim por diante. Se uma coluna contém o pivô, então todas as outras entradas dessa coluna são zero, então você consegue zerar todas as entradas de cada... Escolhe um número não nulo naquela coluna, fazendo operações elementares do tipo 3, você sempre consegue zerar os outros elementos daquela coluna. E, finalmente, você trocando de posição se necessário, joga as linhas nulas lá para baixo. Então, essas duas aqui são conseguidas por trocas de posições das linhas, se necessário. Aí, bom, peço exemplos aí, tá? 3x2, 3x3, 3x4, que estejam na forma escalonada e reduzida. Dá alguns exemplos aí para você sentir o que acontece. É sempre bom fazer isso daí. Aí a gente faz o quê? A gente... O próprio algoritmo, né? Então, você define lá, a matriz conjunto de linhas é L1, L2 até Ln. Escolha uma das linhas não nulas. Você pega com o pivô mais à esquerda possível, né? Com um número não nulo, na verdade, mais à esquerda possível. E passa essa linha para a primeira linha, né? Estou chamando de pivô, mas por enquanto aqui é um número não nulo, né? Aí torna esse pivô igual a 1. Você está com o pivô o mais à esquerda possível, mas já na primeira linha, torna ele igual a 1 usando a operação dividir por ele, né? Ele é não nulo, então se divide a linha por ele. Aí zera todos os elementos da coluna desse pivô usando a operação 3. Aí depois você troca as linhas de posição, se necessário, para que as linhas nulas fiquem abaixo das linhas não nulas. E agora, tirando a primeira linha, que você já arrumou, né? Eu não sei se ela tem zeros à esquerda, mas ela tem um que está o mais à esquerda possível. E números reais aqui. E aqui está tudo zero, né? Aqui está tudo zero. Aqui também é tudo zero, porque não tem ninguém não nulo à esquerda do 1. Então, se já está as três primeiras colunas nesse exemplo aqui, ou pelo menos a primeira coluna, já vai estar arrumada. Aí você pega e considera a matriz sem a linha 1, linha 2, linha 3, linha n. Então, agora você pega de novo essa matriz aqui, formada pelas linhas sem a linha 1, tá? Aí você repete os passos, tá? Para esses passos aqui, você vai zerar todos os elementos da coluna desse pivô, inclusive, bom, se o pivô está aqui, você vai zerar o elemento da linha 1 também, né? Isso não altera o pivô de L1, nem sua coluna, nem as colunas à esquerda dela, porque fora de L1 a coluna, essas colunas são todas zeros. E você também não perde o que você tinha ganhado nesta coluna aqui, porque como já é zero, quando você faz as operações com L2, eles não alteram em nada. E aí você vai fazendo isso até que a forma fique escalonada e reduzida, porque você tem um número finito de linhas aí, né? E você tem um número finito de linhas, portanto você tem um número finito de linhas nulas, portanto você vai conseguir chegar na forma escalonada reduzida. E qual que é a técnica? Então, escalona a matriz aumentada do sistema, a matriz dos coeficientes aumentada da parte constante, até chegar na forma escalonada e reduzida da matriz dos coeficientes. E aí você vai ter um vetor B', né? Que em geral é diferente do vetor constante B, a não ser que seja zero, né? Mas se for diferente de zero, em geral é diferente do vetor B. E aí, eu pedi para fazer esse exercício aí, resolver o sistema abaixo, analisando as possibilidades de solução em função do parâmetro A. Então, isso aqui você está... A gente... É um bom exercício para fazer aí. Já escalona e já tenta escrever a solução e em função do parâmetro A. Então é o seguinte, ó, o que acontece aqui? Se você for fazendo essas operações de escalonamento e estiver considerando uma matriz quadrada, então se a forma escalonada e reduzida da matriz quadrada não tiver linha nula,
Então, ela tem um número não nulo em cada linha. Então, ela também tem um número não nulo em cada coluna. Então, esse número não nulo só pode ser 1. E como os pivôs têm que estar em ordem crescente, pivô da segunda linha direita do pivô da primeira linha, pivô da terceira direita dos dois outros e tal, ela não tem outra alternativa a não ser a identidade. Então, se a matriz é quadrada, ou a forma escalonada de A é a identidade, ou ela tem uma linha nula. É uma matriz quadrada de ordem n aqui, ela escalonada, ou ela vai para a identidade, ou aparece uma linha nula nela. Então, nesse caso, se o sistema... Depende do vetor constante B agora, as soluções associadas a sistemas cuja matriz de coeficientes é A. Ax igual a B terá a solução vazia ou infinitas, né? Depende de se o B pode ser escrito como combinação linear das colunas de A ou não. E se a forma escalonada reduzida é identidade, acabou. Então o sistema tem uma solução. Por quê? Uma única solução. Porque quando a forma escalonada reduzida é identidade, o sistema que você chegou, vamos pegar aqui o caso 3×3 para dar o exemplo. O sistema que você chegou é esse aqui. Então, independente do vetor B, né? Se B for B1, B2, B3, por exemplo, o x igual a B1, y igual a B2, z igual a B3 é a única solução desse sistema. Então, claro, né? Se o sistema tem solução única, o determinante é diferente de zero. Determinante da matriz original, tá? Diferente de zero, porque o sistema tem solução única. Caso ele não tivesse solução única, caso o determinante fosse zero, ou a solução seria infinita, ou a solução seria vazia. Para matriz quadrada, a gente já viu isso daí, porque a forma escalonada reduzida ia chegar numa equação que tem todos os coeficientes do x, y, z e x1, x2, x3 de qualquer incógnita vai ser zero. Então é isso. Sistemas de solução única, sistemas associados a matriz quadrada, se dividem em dois. Aqueles com solução única, né? E aqueles com soluções infinitas ou vazia, dependendo do jeito que é a forma escalonada e reduzida da matriz. Próximo passo é determinar esse escalonamento.